Paz e esperança em Cristo para você e para toda a sua família. Está começando mais um culto Esperança em Cristo. É o culto aqui da Igreja Batista Nova Esperança que acontece às quartas-feiras. Que Deus nos abençoe nesse clima aí do Dia das Crianças. Amanhã a gente está comemorando o Dia das Crianças. Que Deus abençoe e guarde todas as crianças. É o futuro não só da nação, né, do nosso país, mas também é o futuro da igreja. Eu nunca me esqueço um missionário, eu ouvi uma mensagem dele lá nos anos 90, ele falou assim, olha, o inimigo da igreja, ele concentra toda a sua estratégia para destruir as crianças, influenciá-las negativamente, para que elas cresçam de forma tóxica, famílias disfuncionais, para que no futuro não haja nem cristãos, nem pregadores, ministros do evangelho e nem igreja. E é uma estratégia verdadeira. Mas em nome de Jesus, existe a Igreja de Cristo e nós, como Igreja de Cristo, como cristãos, nós vamos priorizar as crianças, nós vamos orar pelas crianças, nós vamos abençoar e saber criá-las, né? Pedir sempre o discernimento do Senhor para, dentro da igreja, trabalhar muito bem as crianças, para que a gente possa protegê-las daquilo que vem aí no mundão, né? Para que elas possam estar protegidas e preparadas para poder ser ótimos cidadãos e bênção para as nações, né? Bênção para a Igreja de Cristo. Seja bem-vindo, querido, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Michel, você está aqui na Igreja Batista Nova Esperança, você conhece a nossa igreja, né? Você sabe, conhece, você deve conhecer, ó. Aí, ó, nossa igreja está fazendo 40 anos esse ano, vai fazer em novembro, 15 de novembro, 40 anos aqui nesse local e podemos dizer com toda certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos num local que, de todos os sentidos, é complexo, mas Deus é bom demais porque tem nos protegido, nos guardado nesse local, tem sido bênção, graças a Deus. Aqui é um dia que eu filmei aqui, o entardecer aqui na Vila Cruzeiro, bênção, Deus é bom demais. Aqui já à noite, estamos aqui bem no miolo da Vila Cruzeiro, aqui na Penha, ali é o Campo do Ordem, o Campo do Imperador Adriano. Que Deus nos abençoe nessa noite. Então você pode escrever aí no chat do YouTube da igreja seus pedidos de oração. Não se esqueça de se inscrever. É importante a sua inscrição. É importante você se inscrever, colocar aí, porque o canal, né? O canal ele se torna relevante. O canal é promovido automaticamente pelo próprio YouTube, porque tem muitos inscritos, tem muita curtida, é o triplo C, né? Curta, comente e compartilhe. Então tem aí, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Para quem não conhece, internet, sabe que o YouTube, inscrição é gratuita, então você não vai perder nada. Se inscreve aí, compartilha, acompanha a gente, você que está vindo aí pelo Facebook, Igreja Batista Nova Esperança, Vila Cruzeiro, você que está vindo pelo site da igreja, Nova Esperança, né, www.batistanovesperanca.com, seja bem-vindo em nome de Jesus, a gente está sempre aí, ó, ligadinho, né, você que veio de repente pelo WhatsApp, sabe qual é o WhatsApp, né, 2199 157-2387, são todos os canais, a igreja está aí ó, desde 2011 na web, na internet, na rede mundial de computadores, pregando, anunciando o evangelho de todas as formas, ó, e deixando que o Espírito Santo faça a sua obra. Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pedir a bênção dEle? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de poder te buscar, de poder adorá-lo nessa quarta-feira. Pedimos a tua bênção, Senhor. Fale conosco. Toda essa programação, todo esse encontro aqui, né, de mais ou menos aí 1 hora, nós colocamos diante do Senhor. Nos abençoe, Deus, nos guarde. Guarde, ó Pai, a nossa família, toma nossos filhos, nossas crianças, nossos sobrinhos, nossos netos, esses pequeninos que estão sob nossa tutela, sob nossa autoridade, as crianças da igreja, o pessoal que é tia, né, da salinha, que trabalha no departamento infantil. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Deus, guarda, Senhor, cubra com o teu sangue. Nós pedimos que o teu Espírito Santo entre em cada casa agora, abençoando, transformando, falando poderosamente, onde houver dissensão, onde houver mal, onde houver intriga, briga, que haja espaço para o teu Espírito Santo promover o amor, a paz, o fruto do Espírito nesse lar. Nós louvamos o teu nome, pedimos a tua bênção. Está tudo em tuas mãos, Senhor, tudo em tuas mãos. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Eu separei aqui ó, um momento de culto a Deus no aniversário da igreja de 30 anos. De 30 anos, 2013, né? Acho que foi 2013, se não me falha a memória agora.
Foi, se não me falha a memória agora também, foi a inauguração do símbolozinho da igreja. É o peixinho, aquele peixinho verde, né? Então foi a inauguração ali, a gente ficou com um símbolo, uma logo transitória ali de 2011 até 2013, aí no finalzinho de 2013 a gente criou essa logo aí e foi a grande inauguração, 30 anos da igreja, foi benção. Então, o momento de louvor, dos momentos de louvor desse dia, você vai ver as carinhas novas, você vai ver muitos adolescentes, crianças. Peguei de propósito mesmo, porque estamos falando aí, né, um culto meio temático, que a gente vai falar aí de criança. Então, que Deus possa falar poderosamente a você e vamos rir um pouquinho também, porque tem uns momentos engraçados aqui. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor, sirva a Ele agora em adoração, também online. Lugar.
Tá aí, gente. Há 10 anos atrás, 10 anos atrás, como eu disse no início, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu adoro ver, eu devia ser historiador, eu devia trabalhar com genealogia, essas coisas assim, porque eu adoro ver essas imagens antigas, eu gosto de ver as pessoas, né, a mudança, a atualização, positivamente falando, né, as melhorias. Deus é bom demais. Se não fosse o Senhor, a minha vida, graças a Deus, Deus é bom demais, porque eu encontrei Jesus, né, eu conheci a igreja de Jesus junto com o meu irmão. Então, dou graças a Deus pela vida do meu irmão, o pastor Márcio, dou graças a Deus pela a irmã Ana Mesquita, nós chamávamos de Naninha, vizinha da minha mãe, porque através dela ela levou meu irmão foi e me levou, e assim a gente vai levando um monte de gente. Então agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por essas pessoas que Deus coloca na nossa vida, porque foi ali em 85 que eu conheci a igreja de Jesus, essa igreja aqui. E tudo que eu tenho hoje é graças ao Senhor. Então Deus é bom demais. A Daniele hoje está fazendo 40 anos de idade. A Daniela minha esposa, está fazendo 40 anos de idade. Então, eu conheci a minha esposa aqui. Eu nasci espiritualmente aqui. Eu tive as melhores experiências da minha vida aqui. Eu tive situações muito ruins aqui. Então, a minha vida norteou esse local aqui e eu tenho um carinho muito especial pela missão da Batista Nova Esperança. Esses 40 anos eu fico feliz de fazer parte, né, de vários anos dessa obra aqui nesse local. Graças a Deus por isso, Deus me deu esse privilégio, Ele que me chamou, Ele que me escolheu, eu um pecador sem vergonha, miserável, e Ele olhou para mim e me chamou, e hoje eu tenho também o privilégio de ser o pastor da igreja, privilégio, é um desafio, é difícil, é desgastante fisicamente, mas a alegria do Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos fortalece. Eu cheguei aqui com 7 anos, né? 7 anos de idade. Hoje eu sou meia-idade aí de 45 anos, e eu fico muito feliz porque passa coisa na nossa mente. Quando eu vejo, às vezes, um adolescente chegando na igreja, quando às vezes eu vejo as crianças correndo dentro da igreja, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, é claro que tudo tem o seu limite, né, gente? Mas assim, eu vejo as crianças às vezes correndo na igreja, às vezes eu chego para o irmão, não, deixa. Se não é na hora do culto, se não está extrapolando, deixa. Às vezes chegam as crianças para mim, porque eu lembro quando eu era pequena aqui, apesar de eu não correr desse jeito aqui dentro, mas eu entendo aquele momento, né? Uma vez eu gravei eles descendo, eles brincando com eles, brincando de pique alto aqui na frente da igreja, e eu ficava pensando, poxa, eu corria nesse campo aí, ó. Ficava zoando, e uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falando assim, Michel, você tem que proibir, eu falei, não, calma, tem um momento da proibição, tem um momento de deixar um pouquinho, porque é o momento que eles se encontram, né, que eles brincam, que eles interagem. É claro que todo excesso não é legal, então muitos deles me procuram e têm a curiosidade de saber o que é isso aqui, ó. Tipo, Michel, pastor, eu posso ir lá em cima ver aquela piscina, eu posso ver, cuidado, aí eu deixo. Quem sabe um dia eles não vão, quem sabe não, né? A nossa oração é que um dia eles vão estar lá mergulhando, né, dizendo para o mundo que são novas criaturas, que são pessoas que nasceram de novo. É uma oportunidade, gente, é uma oportunidade. O pessoal fala que eu dou muita confiança para as crianças, né? Mas é porque eu cresci aqui dentro e às vezes os adultos não davam muita ideia para mim. Não sei se isso foi um trauma gostoso, não sei se posso dizer assim, mas isso fez com que eu desse mais valor às crianças hoje. Então, quando eu estou com criança, eu brinco com elas. Compartilhei no domingo a conversa que eu sempre tenho com o Josué, filho do Robson, da Bianca, do diácono e da diaconisa. Ele vem aqui, ele traz um copo d'água para mim, porque antes do culto, eu preparo a live. Então, eu chego aqui 4h50, às vezes até chego antes. Aí, às vezes, estou aqui, aí ele chega, geralmente ele chega com o pai dele aqui 5h30, por aí. Aí ele vem aqui, oi, pastor Michel, oi, Michel. Aí ele vem com um copo d'água. Josué, obrigado, Josué. O Josué está sempre aí me saciando a minha sede física. E aí ele vem aqui, aí sentou, domingo agora a gente sentou, conversamos, e ele estava mostrando para ele os slides da mensagem, estava preparando para transmitir aqui na hora que eu fosse pregar, e eu falei, aqui, José, isso aqui que eu vou pregar, José. E aí é a interação, irmãos, e aí que é você dar valor a esses pequeninos. Eu trato eles como se fosse um adultozinho, né? Converso com eles lá, e aqui, José, tá vendo esse tema aqui?
e aí? O que você acha aqui? Tornando-se doce. O que você acha que é isso aqui, Josué? E aí ele sugeriu ali exatamente o tema que eu estava falando. A pessoa ficar mais com Deus. Ele foi entrando no assunto de santificação, de santidade, que era o tema da mensagem de domingo. Depois você dá uma olhada aí no YouTube da igreja. E aí você fica pensando, poxa, que oportunidade que você tem de compartilhar o evangelho, de interagir com eles. Eu não tenho o costume de falar com criança como se falasse com um bonequinho. Eu não sou assim. Eu falo na linguagem deles. Talvez um tom mais baixo, mas falo ali num português claro. E psicologicamente isso é aceitável. Então, é bom porque você está alimentando, você está criando emoções, memórias afetivas. Isso é bom. Eu lembro quando eu estava aqui, sentado aqui nessa galeria, quando a igreja estava fazendo o culto de inauguração dessa sede aqui. Isso foi por volta ali de 87, mais ou menos por aí. Acho que a Nadine nem estava aqui na época, não sei, de repente ela vai me lembrar aí depois. Mas a gente estava aqui, eu estava sentado ali, eu não conseguia nem enxergar direito aqui embaixo, mas eu estava ali. E isso é memória afetiva. Eu lembro desse momento eu sentado ali, e lembro do pastor Nério, já na glória hoje, né? E é o pastor que me batizou, foi o primeiro pastor aqui da igreja, fundador da Nova Esperança, e ele veio me procurar. Ele trouxe duas crianças que estavam correndo muito no meio do culto. E eu estava ali quietinho ali. E aí o pastor chegou, trouxe essas duas crianças. Estou contando isso só como memória afetiva, tá, gente? Porque eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas isso ficou registrado na minha memória. E várias outras memórias afetivas que eu tenho dessa época de criança na igreja. E hoje o culto a gente está falando muito de criança, né, de filhos. E ele falou assim, olha, tá vendo esse rapazinho aqui, ó? É o irmão do Márcio. Vocês não podem correr na igreja, não podem fazer essa bagunça toda, tem que ficar igual ele quietinho aqui e tal. E ficou me usando como referência. Então, para vocês verem os irmãos de hoje da igreja, que esse negócio de correr a igreja não é de hoje, isso é antigo. Eu não corria desse jeito, eu gostava de correr ali no campo. Terminava o ensaio do conjunto infantil, do conjunto celeste, e nós íamos correr ali com as paquerinhas, zoar, brincar, mas aqui dentro era um momento de ficar sério. Mas foram oportunidades, e eu lembro que no início dos anos 2000, no final dos anos 2000, ali nos anos 90, muitas crianças invadiam o culto na hora da mensagem, quebravam os vidros, corriam no corredor e ficava dando corre nos diáconos, o diácono correndo atrás deles. E naquela época não se entendia que Deus estava atraindo as crianças para a igreja. Eu já contei esse testemunho aqui, foi ali no início dos anos 2000, com a chegada do antigo pastor, né, pastor Wellington, da irmã Antônia Regina, e eles perceberam as crianças e inauguraram o trabalho do Ministério Infantil, que nós temos esse trabalho até hoje, né, que é o grande carro forte aqui da igreja de trabalho evangelístico. E as crianças começaram a entrar na Nova Esperança. E aí veio o Alex, veio o Fernando, né, figurinhas já carimbadas aí da Nova Esperança que vocês conhecem, o Felipe Araújo, todos esses já não estão mais aqui na Nova Esperança, uns já estão em outras igrejas, outros, né, ainda não estão, mas assim, para você ver que muitos começaram aqui, e a gente vai crescendo aqui, então a gente temos uma geração nova hoje, Júlia, espero que eu não esqueça ninguém aqui, né, Iago, João, Bianquinha, Giovana, Miguel, Josué, Alícia, e tantos outros aí que é uma cabeçada aí. E Deus tem trazido esse novo grupo, que muitos vêm através do Ministério Infantil, das quintas-feiras, o trabalho social que a igreja tem às quintas, e tem aquele grupo que permanece. É sempre assim, né? Vem um grupo grande e aí vai diminuindo até ficar aqueles que permanecem, que recebem a mensagem da salvação e continuam. E isso também, gente, é alimentado pelas emoções e pela amizade também. Não tem como negar isso, não tem como negar. O Espírito Santo depois entra, ele faz morada e ele que é o impulsionador. Mas não tem como negar essa memória emocional, esses momentos emotivos, as amizades, isso já ajuda. Os retiros aqui da igreja nos anos 90, eles promoveram a fixação de muito membro aqui na igreja. Então são oportunidades. Então o trabalho com o Ministério Infantil, essa comunhão, você vê que está chovendo pra caramba, eles vêm, está frio, eles vêm, porque é aquela emoção de estar junto, de comer o macarrão,
Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades, as estratégias. Quando você tiver com um pequenino aqui na igreja, conversa com eles. Eu sempre quando chego aqui na igreja, eu falo com cada um, às vezes eu estou aqui em cima, vai começar o culto, o pessoal de casa não sabe disso. Eu estou com o microfone aqui, eu falo, ei gente, tudo bem? Paz de Jesus para todos, está todo mundo feliz com Jesus? E eles respondem, eu falo, e aí criançada, tudo feliz com Jesus? Eu vou ali, dou o soquinho, né, cumprimento um cada um. Faça isso, você que é adulto, não seja um adulto rabugento, chupa-limão, não faça isso, né? Não faça como alguns que faziam nos anos 80, não, motive-os, né? Esteja com eles, abrace-os. Quando eu, no domingo, há 2 domingos atrás, quando eu divulguei aqui a concepção da Daniele, né, nosso filhinho ali na barriga, temos 80% de chance de ser um menino, né? Então, o Kal-El, né? Kal-El, né? O nome do Superman, né, dos quadrinhos. E quando divulgamos isso, cara, as crianças vêm em peso falar comigo. Você acha que isso é normal? Não, porque eu motivo eles, eu brinco com eles, eu converso com eles, eu interajo com eles, então eles têm um carinho por mim. Então veio o Isaac, tem o Isaac também, ó. Veio o Isaac, o neto da Joana, e veio o João, veio o Josué, veio o Iago, veio a Bianquinha, e veio as crianças tudo aí. Parabéns, pastor Michel, parabéns, Michel. Então, esse amor, esse carinho, essa unidade das crianças é importantíssimo. É a igreja de amanhã, gente. Então, ore pelas crianças, motive elas, conversem com elas, interaja com elas. Ore muito pelo departamento infantil aqui da Nova Esperança, porque exerce um papel, uma função muito importante, né? Ore muito pela coordenadora, que é a Tamires Almeida. Tamires Almeida é uma profissional, né? É militar, trabalha na Marinha, então existem expectativas dela viajar. Então, ore para que Deus possa fazer a sua vontade. Então, ela não vai sair da Nova Esperança, mas assim, vai ter que viajar, ficar alguns meses, talvez alguns anos fora. Isso nada é certo, mas ore para que o Senhor possa levantar outros líderes. Você que trabalha no departamento infantil, está na hora de você pegar pesado mesmo e ajudar, né? Não esperar a coordenadora, você se colocar à disposição para ser uma ajudante de coordenadora, ser uma futura coordenadora, ter vários coordenadores, porque a gente não pode, a missão não é só de um. Eu sempre falo para o pessoal aqui que eu estou aqui na igreja enquanto Deus permitir, enquanto Deus quiser e a igreja permitir. Mas a Igreja Nova Esperança não é o pastor Michel, e eu trabalho isso na mente do povo aqui desde 2011. Olha, a Nova Esperança não é a figura pastoral. A Nova Esperança, a Igreja de Cristo, é o conjunto. O pastor é apenas o orientador, o professor, aquele que direciona, mostra o caminho, mas ele não é o senhor da igreja, não, a oração dele não é a mais forte da igreja, não é ele que, espiritualmente falando, só ele que vai causar. Não é isso. Deus ele dá uma função muito específica, né? Existe ali algo que Deus coloca diferenciado no pastor, mas a igreja ela caminha com as suas próprias pernas. O pastor ele é orientador, mas a igreja não pode ficar dependendo de pessoas. E você como participante da igreja também, você não pode depender de líderes específicos. Então, se coloque na brecha aí para abençoar vidas. O futuro da sociedade brasileira, o futuro da Igreja Batista Nova Esperança depende desses pequeninos, são eles que vão chegar. Daqui a 100 anos eu não estou mais aqui, daqui a 100 anos eu não estou mais aqui, mas daqui a 80 anos vai estar aí o Isaac, se Deus assim quiser, o Josué, a Júlia, já vai estar velhinha, mas vai estar essa galerinha aí, e os filhos deles, os netos deles. Olha, gente, que benção, a expectativa, a esperança, o que Deus vai fazer nesse lugar. Deus é o Senhor da igreja, irmãos. Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser um dia fechar aqui e abrir em outro lugar, Ele vai fazer. Se Ele quiser deixar isso aqui, comprar vários terrenos ao redor e fazer um grande galpão da Nova Esperança, Ele vai fazer. Vai depender da vontade dEle e do chamado que Ele vai fazer de pessoas. Quem sabe vai ser o meu filho, que vai ser o futuro líder da Nova Esperança, ou não. De repente ele vai ser um líder de uma outra igreja, de repente Deus vai levar ele para um outro país, a gente não sabe. Mas eu tenho pedido ao Senhor, que Ele seja a bênção, que Ele seja um diferenciador aqui nessa terra, que Ele abençoe vidas e não amaldiçoe, que Ele seja uma pessoa que ajude pessoas e não destrua, que Ele faça o bem e não o mal. As bênçãos que eu tenho proclamado no meu filho desde hoje, desde julho, desde o dia 11 de julho, até antes disso, porque eu já orava antes dele ser concebido, pedindo ao Senhor para que quando viesse, fosse bênção. Se é realmente um menino, 80% de chance de ser um menino, que ele seja uma bênção. E onde Deus vai o colocar, aí é com o Senhor. Eu apenas vou orientar, vou mostrar o caminho. E aí as decisões é dele. Então,
Continue orando pelas crianças e abençoando. Isso é benção. Então, por estarmos falando dessa questão do ministério infantil, a igreja, a gente fala sempre dessa parte no culto que ela é importante. A igreja, ela vive das contribuições das pessoas. Minhas contribuições, dos membros da igreja e dos colaboradores. Todo esse investimento, esses valores que entram no caixa da igreja, eles vão para 3 áreas específicas que eu estou cansado de falar isso para vocês. Para quê? Para onde? Eclesiástico, que é a ordem do culto da igreja, é o patrimonial, que é a estrutura física do local onde nós nos encontramos, se estamos aqui agora com luz, se estamos aqui agora com tecnologia, com equipamentos, isso é graças a essa questão patrimonial. E a questão social, que vincula também o departamento infantil, vincula o acompanhamento, e assistencialismo, de assistência aos membros da igreja e também os de fora quando há necessidade, quando é investigado as situações, vê que realmente é uma necessidade primordial. Enquanto nós estávamos fazendo aqui a ação social no sábado, há 2 sábados atrás, não é isso? Há mais ou menos 2 sábados, no final do mês de setembro, nós estávamos fazendo ação social aqui, enquanto estávamos ajudando aqui a comunidade, trazendo serviços, colaboradores, voluntários para poder ajudar. A igreja foi uma ponte, a igreja foi um pontapé inicial para ajudar as pessoas. Teve vidas aqui que estavam sendo assistidas com cesta básica. Uma pessoa que estava precisando, a gente foi ali e ajudou. Então, era ação social de todos os lados. Então, estávamos aqui entregando folhetos, trazendo na prática o amor que Deus coloca no nosso coração para a comunidade, e a gente investiu dinheiro aqui para poder essa ação social acontecer. Então, compramos equipamentos, ajudamos colaboradores, investimos para que as pessoas não pudessem gastar nenhum centavo, e as pessoas não gastaram nenhum centavo, mas a igreja gastou. Saiu-se a Daniele, a Vanessa, com a ajuda aí da Priscila, vai trazer os números depois por completo. Mas se não me falha a memória agora, a igreja investiu esse ano, tem valores que vão entrar no próximo mês agora, praticamente a mesma coisa do ano passado. Foi em torno aí de arredondando, R$1.200, R$2.200. Porque nesse mês de setembro fechamos aí com 1.900 e pouco de gasto. Em outubro já está entrando aí 2 valores, remanescentes aí de gastos, que foi mais ou menos R$220. Então, somando aí, vai dar mais ou menos aí R$2.200. Então, gastamos praticamente o mesmo valor do ano passado. Então, é um gasto alto que sai do caixa da igreja. Mas esse é totalmente esperado, é um gasto bem gasto. Eu fico feliz de gastar ajudando pessoas. Tenho objetivos de gastar em outros eventos desse tipo, mas a gente tem um gasto grande, porque a igreja não gastou só com ação social. Então, tem outros gastos, naturalmente, que a gente gasta durante o mês. Então, é um valor não esperado, digamos assim, para aquele mês. Mas por isso que nós apelamos e pedimos a que os membros da Nova Esperança não deixem de contribuir, continue contribuindo, e você que é de fora, que nos ajuda, meu irmão, continue nos ajudando. A gente agradece muito aí você pela ajuda, por tudo que você tem feito pela gente. Isso é bênção, graças a Deus que as bênçãos do Senhor, elas retornem para você sempre. É a lei da semeadura, a gente crê nisso. Quando você ajuda uma pessoa, quando você oferta na igreja, quando você abençoa uma vida, isso tudo é lei de semeadura. Então, por isso que a gente tem aquele ditado popular que é bem, ele é bem verdade, é aquele que planta vento, colhe tempestade. Isso é uma verdade, isso está na Bíblia, não um versículo especificamente, essa frase, mas a lei da semeadura, do retorno, ela existe, está norteada ali na palavra de Deus. Então, a gente precisa ajudar pessoas, e dentro do reino de Deus, eu sou muito abençoado, graças a Deus, Deus é bom demais. Só tenho a agradecer ao Senhor. Então, continue contribuindo, está aí, ibnovaesperanca.vc@gmail.com, é a forma de contribuição. Tem aí a conta no PagBank, no PagSeguro, tem aí os dados de QR Code, se você quiser assim ajudar de alguma forma, está tudo aí, não tem como não conseguir contribuir, e a gente agradece muito a Deus pela vida de todos que nos ajudaram, que nos ajudam de alguma forma. Isso é bênção, graças a Deus por isso. Deus abençoe você. Obrigado, gente. Deus abençoe. Continue colocando aí no chat do YouTube
os seus pedidos de oração no final do culto. Nós vamos orar de uma forma geral por todos. Coloca aí porque a igreja está acompanhando o culto. Isso fica registrado no vídeo do YouTube. Se você, por acaso, é algo muito particular, privado, não tem problema, nos procura aí pelas redes sociais, nos procura aí pelo site da igreja, está aí, ó. Por aí você encontra a forma de nos falar, né, de falar com a gente, melhor dizendo, aí por todas as redes sociais da igreja, batistanovaesperanca.com. E o telefone 2199-157-2387 é o WhatsApp da igreja. Muito mais fácil achar pelo WhatsApp do que ligar, por causa do sinal aqui da telefonia, que não é legal. Show de bola? Então vamos para o nosso momento de Escola Bíblica Dominical? Vamos lá? Estamos falando de crianças, de família. Então, vamos lá? Será que você vai acertar? Vamos para o nosso momento Escola Bíblica. Parece ser fácil. Falei desse assunto aí alguns meses atrás aqui na igreja, numa mensagem que eu preguei. E acho que eu comentei alguma coisa também numa das quartas-feiras. Mas vamos lá. Quem foi o filho, segundo o texto bíblico, que o pai nunca o disciplinava, tornando-o problemático? O texto bíblico fala que o pai nunca chamava a atenção daquele filho. E aí, pelo histórico do filho, ele se tornou uma pessoa problemática. Letra A, Davi. Letra B, Absalão. Letra C, Adonias. Ou letra D, Amon? Pensem, cabeças. Pensem. Vamos aí para o nosso timer. Pensem. Quem foi o filho, segundo o texto bíblico, que o pai nunca o disciplinava? E aí, pelo contexto da história que rodeava, norteava a vida desse filho, a gente percebeu que ele foi bem problemático. Foi letra A, Davi, letra B, Absalão, letra C, Adonias ou letra D, Amon? Pensem. Será que foi Adonias? Será que foi Absalom, Adonias ou Amon? 3, 2, 1. Pé. E aí, gente? A, B, C ou D? Alguém chutou? Alguém sabia? E aí? Será que foi Davi, Absalão, Adonias ou Amon? Vamos para a resposta? Vamos lá, deu um tempinho aí para vocês falarem. Vamos lá? Se você falou letra A, você errou. Eita. Se você falou letra C, você acertou. Adonias, gente, foi o usurpador do trono de Davi, seu pai velho, acamado, já idoso. O Absalão, que era o mais velho, já tinha morrido. Esse Adonias tentou usurpar o poder, sofreu consequências graves. Mas olha aqui que 1 Reis 1, 5 e 6 fala. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Ragite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava, por que você está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Olha aí o problema, gente. Olha aí. Só em você ler o que o autor do livro de Reis, alguns dizem que pode ser Jeremias. Então, só o autor mandar essa letra ali, ó, seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que ele fazia isso, e ele também era muito bonito. Então, colocou alguns detalhes que já dão uma ideia de uma forma implícita, escondida, dá a entender que ele foi muito mal criado por Davi.
Isso traz para a gente uma reflexão. Você aí que tem autoridade sobre um pequenino, até mesmo no departamento infantil. De repente você é um jovenzinho ou um saído da adolescência aí que trabalha com o departamento infantil da sua igreja e você deixa de chamar a atenção, deixa de disciplinar. Então, não estou falando apenas para pais, não estou falando apenas para avós. Olha, avós, vocês também têm autoridade. Então, se você vê um pequenino fazendo algo de errado e você não impõe limite, não ensina o que é certo e o que é errado, ele vai criar uma criança mimada, uma criança sem limite, uma criança que vai querer fazer o que quiser fazer. E aí, quando você vê um adulto fazendo besteira, muitas vezes é porque veio lá de berço, veio lá de trás. Adonias é um exemplo clássico disso. Não podemos errar nesse sentido, porque senão aí olha o que acontece. O texto bíblico deixa claro que ele era muito bonitinho, olha, devia ser aquela criancinha, assim, não toquem nele. Ele também nunca havia ser sequer disciplinado pelo pai, o pai nem sequer chegou a perguntar assim, olha só, por que você faz essas coisas, hein? Não chamava atenção, deixava correr. O que aconteceu? Quase tomou o trono do próprio pai. Então, esse filho aí era o Adonias, um dos filhos de Davi com Hagite. Então, se você não conhecia, hoje você conheceu, parabéns. Se você errou, não tem importância não, você está aprendendo. E a gente hoje está falando aí sobre, está nesse movimento, aí nesse clima de Dia das Crianças, amanhã é dia 12, Dia das Crianças, então você tem a oportunidade hoje de refletir sobre isso, sobre filhos. E eu coloquei aqui, o nosso tema do culto de hoje, criando filhos para Deus. Isso aqui não é específico, a nossa própria dinâmica da IBD bate nessa tecla. Isso aqui não é específico apenas para pais e filhos, mas para qualquer autoridade, né, qualquer adulto ou qualquer responsável por criança. Às vezes você é um tio que cuida do seu sobrinho, você é um líder de ministério infantil, de departamento infantil na igreja, você é um professor, você é um avô, uma avó. Então você tem uma responsabilidade que você não pode perder a oportunidade de saber ensinar, de ensinar. Então, criando filhos para Deus ou criando pequeninos para Deus. E hoje, gente, eu vou fazer um momento diferenciado. Eu vou botar aqui o momento da palavra e eu vou falar como que vai ser isso aqui. Então, olha, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu trouxe aqui uma participação de fora. Eu separei aqui um vídeo que eu gostei muito, que eu queria partilhar com vocês. É rápido, em torno aí de uns 18 minutinhos. E é uma conversa de alguns anos atrás, de dois grandes líderes do meio cristão que trabalham com famílias. É o pastor Josué Gonçalves, ele estava numa live há muitos anos atrás, alguns anos atrás, melhor dizendo, com a doutora Ilma Cunha. O Josué Gonçalves, vocês conhecem, muitos conhecem, que ele é especialista em família, ele tem um trabalho, né, com famílias muito grande, né, um ministério que trata muito sobre isso. Acredito que ele seja, talvez, algum especialista, ele é um especialista nessa área. E a doutora Ilma Cunha, que é especialista também em família. Eu acho que ele é psicóloga, também é psicanalista, uma mulher que já trabalha, se não me falha a memória agora, há 30 anos com atendimento a famílias. Eu fui aluno dela, eu estudei com ela num treinamento de aconselhamento e ela falou, assim, com muita propriedade sobre família. Bênção, a mulher, bênção de Deus. Espero que um dia eu consiga fazer aqui uma live com ela, né, porque ela atende o Brasil inteiro, ela tem muitos seminários, ela é escritora de livros. Então, você quer aprender, querido, sobre família? Aprenda com essa senhorinha, Ilma Cunha, doutora Ilma Cunha. Procure os vídeos nela na internet, você vai ser alimentado sobre família, é uma terapeuta familiar, uma mulher extraordinária. E ela teve um bate-papo rápido com o pastor Josué Gonçalves, e eu separei umas partes aqui para trazer para vocês, e ela fala muito sobre ela usa duas expressões que eu uso muito aqui de púlpito, e já usei aqui nos cultos também, quando eu falo púlpito é aqui também. Eu já usei muito essas expressões, e vocês vão lembrar, no final eu vou lembrar essas expressõezinhas que a gente usa muito aqui.
E eu não sei, de repente eu até aprendi com ela também, né? Porque eu falo isso desde muito tempo. De repente foi até com ela que eu aprendi isso. 2013, mais ou menos, que eu começo a abordar essas temáticas aqui. E ela fala muito sobre família, sobre criação de filhos. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção e bebessem desse momento aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho? Criando filhos para Deus. Preparando esses pequeninos aí para viverem nessa terra e serem grandes divulgadores do Evangelho e pessoas de Deus. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Vamos lá. E o que a senhora teria para dizer para os pais que estão nos ouvindo agora sobre isso? Uma das questões muito fortes que a gente ouve na clínica é exatamente o desamparo. Não é? Ouvindo pessoas há tantos anos, né? Eu escuto pessoas há uns 30 anos por aí, é exatamente a história que cada um traz e aquelas questões de desamparo que ficaram lá atrás, que a pessoa muitas vezes não percebe que ela está repetindo histórias, né? Ela casa, tem filhos. Na verdade, pastor, eu tenho até percebido em alguns casos assim que eu lido, eu tenho vários pacientes com essa questão da infertilidade. Às vezes eu percebo que há um fator bem interessante que acontece com alguns casais, que eu até coloquei no meu novo livro, que é o encontro infértil. Fazem todos os exames, vão para todos os processos, né, de tratamento, de fertilização e não conseguem manter a gravidez. E aí a gente percebe, escutando a história, né, das pessoas, que muitas vezes é a mulher que está trazendo ali numa reedição das questões lá de família com a mãe dela, e ela não consegue engravidar, né? E aí a gente vê algumas engravidam, mas a depressão pós-parto vai denunciar as questões mal resolvidas da condição de filha para ascender à condição de mãe. Então, a gente vê que algumas ficam nessas amarras. Mas quando a gente vê a dificuldade mesmo do processo de engravidar, a gente vê que os dois têm questões mal resolvidas. Os dois trazem. Eu me lembro de um homem que falou assim para mim, eu não quero filhos, eu não quero dar herança para o meu pai. Meu Deus! Assim, e o pai dele era um pastor. E ele, meu Deus. Olha, para nós, né, que lidamos, né, que fazemos essa trajetória, percorremos essa trajetória cristã há anos, eu sou filha de pastor, né? Meu esposo é pastor, nós somos pastores. Quando a gente ouve um negócio desse, arrepia, arrepia. Por quê? Porque ele trazia um histórico horroroso e ele dizia, eu não quero filhos para continuar com essa descendência. Eu quero que a descendência do meu pai acabe em mim. Meu Deus. Então, é claro que esse homem não conseguia acolher os seus filhos. O que ele fazia? Ele buscou uma mulher que tinha filhos para casar. Mas ele não conseguiu acolher os filhos dela. E aí eu me lembrei aí do mercenário, né? Ele queria a mulher, ele não queria aquela descendência que era de um que não exerceu o pastoreio, que abandonou esses filhos. Então, um dos pontos mais fortes que eu vejo nessa dificuldade, né, é exatamente o desamparo, né, que você falou aí da voz, né, a voz do pastor. Quantos adolescentes infratores estão hoje na rua chamando, né, atenção com seus atos de violência, porque os restos da família são vistos no social. Eles estão buscando uma lei pública porque faltou a lei no privado. Porque 95% deles não tem a figura do pai presente. Não é? Os pais já desampararam. E aí eles estão na rua buscando o pai. Mas o quê? A voz. A voz que eles estão gritando é: pai, não vês que eu estou clamando? Olha a minha súplica. E é interessante que muitas vezes, né, doutora Ailma, os pais ficam se perguntando, né? Mas por que meu filho se comporta assim, sendo que eu não me comporto assim? Às vezes, não é nenhuma questão de um comportamento, é muito mais uma questão de ausência, não é? Às vezes o pai até é um cara educado, gentil, não é um cara que bate,
mas é um cara que, de certa forma, abandona, não é verdade? E quais são as consequências na vida de um filho, de uma filha? Quais são as consequências dessa orfandade com o pai vivo? O que a gente está vendo muito, né, esse vazio da paternidade hoje nessas famílias dessa geração aqui, agora, né? A gente está vendo, porque os pais são muito ocupados, né? Muito ocupados. Mas, na realidade, não é só o pai. Porque se a gente olha na geração passada, o pai sempre foi muito ocupado. Uhum. Ele sempre saiu cedo de casa para buscar o sustento, o provedor. Mas a gente sabe que nessas últimas gerações, a mulher também foi para fora de casa. Uhum. Então, o que se criou nessa família hoje? Um vazio. Ah, mas eu trabalho fora. Eu também trabalho fora, sempre trabalhei. Ah, mas o vazio. Não é importante a gente entender isso. Não é a questão do trabalhar fora, mas a questão dos vazios afetivos que ficam dentro de casa. Porque quando os pais chegam em casa, eles também continuam nas suas atividades individuais. Eu me lembro de um rapaz, pastor, que chegou no consultório com a família, o pai, a mãe e ele. O pai desesperado, porque pegou ele usando drogas, e aí expulsou de casa, ele foi para a casa de um amigo que o acolheu, e aí, na segunda sessão, ele veio sozinho, e quando ele me falou, ele falou assim, eu estou na casa do meu amigo. Mas, sabe, ontem eu saí, ele estava dizendo, né, que ele tinha ido sair, e quando deu mais ou menos 10h30, a mãe do amigo ligou para ele e falou assim, fulano, que hora você vai chegar em casa? Aí ele falou assim, por que, tia? Ele falou, porque aqui tem hora para chegar em casa. Eu fico esperando meu filho chegar. Ele, não, estou indo agora. Ele me contando, rapaz, 18, 19 anos. E aí as lágrimas começaram a cair. E ele falou, minha mãe nunca ligou para mim para saber que horas eu ia chegar em casa. Meu Deus. Eu podia chegar de manhã e ela não se importava. Então, alguns detalhes que a gente vê aí nessa geração, que é esse desamparo físico, porque não tem abraço, não tem aconchego, não tem presença física, mas esse desamparo emocional que você falou aí agora. O desamparo emocional, que é o do olhar, do acolhimento, do caminhar junto. Vem cá, meu filho, estou percebendo que o seu olhar, você está triste, você está preocupado com alguma coisa. Vem cá, conta aqui para mim. Senta aqui. Acolher a alma. Acolher a alma, porque eu creio muito, né? O tema Criando Filhos para Deus, Criando Filhos para o Reino, eu creio muito nessa formação por princípios. Uhum. Por princípio, porque um dos versículos que me veio à mente quando estava te ouvindo é aquele de Jeremias, até anotei aqui, lhes darei pastores segundo ciência e sabedoria, né? O versículo diz assim, até separei aqui. Ótimo. Não, esse é do Deuteronômio. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E a outra tradução, com sabedoria. Então, é muito fácil, pastor, conhecer todas as regrinhas básicas de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de prover, né, necessidades físicas, não é? Agora, ser pastor com ciência e sabedoria é de outra ordem. É verdade. Porque não é só o conhecimento teórico, é vida. Uhum. É reproduzir vida. Uhum. Não é criar filhos segundo sua imagem e semelhança. Inclusive até o Douglas, meu filho, falou aqui algo muito interessante. Ele disse que quando o pai fala, não é, ele informa. Mas quando os filhos vêm, aí os pais formam. Entendeu? E há uma diferença entre informação e formação, não é? Sim. Porque se só falar e não praticar, vai ser uma informação. Agora, se você fala e você pratica, aí você passa a formar os filhos, né? Sim, informação só informa a ação. Exatamente. Não é? É só isso. E informação os filhos têm na internet.
O dia inteiro, como nós estamos vendo, os filhos online, aí na capa do seu livro. É isso que eles têm, informação. Agora, conhecimento é a informação vivenciada com os filhos, né? Aí vem lá o texto de Deuteronômio: tu ensinarás andando pelo caminho, né? Ao deitar, ao levantar. É vida, pastor. E é a vida que trabalha princípios. Exatamente. É a vida que trabalha princípios. Agora, a gente... eu estava ouvindo, inclusive, eu ouvi quase todo, que é muitas horas, quase todo, a história daquela jovem Suzane. Que junto com os irmãos Cravinhos assassinaram os pais dela, né? Assassinaram os pais dela. E aí, quando a gente ouve o crime, assim, a gente, poxa, matou os pais, não é? A primeira reação de todos nós é dizer assim: que menina, não é, sanguinária, que menina monstro. Só que quando você ouve a história toda, quando você conhece a história toda, a gente percebe que foi apenas o resultado de uma família disfuncional. Que, exatamente, se não houver realmente a misericórdia de Deus alcançando esta casa, qualquer casa pode se tornar uma casa de monstros, quando as pessoas se comportam como realmente monstro do pai, a mãe, o casamento é monstruoso, a família é monstruosa, não é verdade? Antes dela matar fisicamente, ela já tinha matado na alma. Exatamente. Essa é a questão, né? No meu primeiro livro, né? Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Exatamente. Exatamente dessas questões que eu trato da estrutura psíquica. Que estrutura nós estamos formando nos nossos filhos? Porque uma família disfuncional, ela se torna uma família psicossomática. Exatamente. A dinâmica familiar se torna adoecedora. Uhum. Então, nós estamos vendo hoje, nesses filhos dessa geração, com muitos transtornos, e eu ainda penso, pastor, que os transtornos vão aumentar cada vez mais. Exatamente. E ainda virão transtornos que ainda não têm nomeação, que ainda não têm diagnóstico. Por exemplo, hoje eu percebo na juventude uma espécie de... É o nome que eu dei, né? Não tem isso no CID-10. Uma espécie de transtorno bipolar da era tecnológica. Como que é isso? Eles gastam horas e horas nos jogos, com aqueles estímulos visuais ali na internet, com a mente trabalhando ali a mil, com a quantidade enorme de adrenalina na corrente sanguínea. E a gente sabe que a adrenalina é um banho de energia, só que quando é em excesso, vai queimando neurônios. Já tem pesquisas que mostram os danos cerebrais. Uhum. Né? E aí eles passam horas e horas. Tá, acabou, aí não sobra nenhuma energia para todas as outras atividades. Não consegue estudar, exatamente, não consegue se relacionar, porque eles entram num processo de exaustão, cansados emocionalmente, fisicamente, e aí eles querem dormir, porque vira noite, né? Porque os jogos acontecem muito nessas horas, eles querem passar a manhã dormindo, e eles não conseguem se relacionar, nem se alimentar direito, porque come na frente, né? Então vai ali engolindo qualquer coisa, nem e sabe aí traz dano físico, emocional e espiritual. Eles não se conectam com nada fora a internet. Então, são desconectados de si mesmos. E muitos pais não estão percebendo que toda essa parafernália eletrônica está lançando os filhos num campo sem leis, selvagem, obscuro. Porque, para além disso, ainda vem a pornografia, né? Exatamente. Que vai capturando todos os mecanismos da sexualidade daquele jovem, daquele adolescente, né? Esse é um tempo que Deus nos convoca para nos posicionarmos na família.
uma geração faz a educação da próxima geração. Então, Deus nos pedirá conta dessa geração que colocou nas nossas mãos. A responsabilidade é muito grande. Portanto, pais, olhe sua própria vida. Olhe, em primeiro lugar, porque quem trabalha por princípios, e a primeira menção de um princípio estabelece uma base. Quando o filho tem um princípio lá, é bem consolidado na vida dele, ele tem uma base para depois, quando ele ouvir lá fora, na escola, na faculdade, qualquer coisa contrária, ele tem uma base para questionar e para não aceitar passivamente. Então, trabalhe numa educação por princípio, que é a educação do reino. Quais são esses princípios? Honra, responsabilidade, obediência. A Bíblia é plena de princípios. Vai lá para o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, comece a trabalhar por esses princípios, porque são esses que vão dar a base. Mas a gente não ensina por teoria, a gente ensina por vida. Teoria é só um complemento, é a vida. Então, um filho que hoje é pai, que desonrou, que saiu de casa em rebelião, ele fundou uma base de rebelião na sua vida. Então, é muito provável que ele não consiga estabelecer esse lugar de uma paternidade saudável que pode ensinar e vivenciar com seus filhos a honra. Então, é preciso consertar. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. É reconciliação de gerações. Pai, eu errei, me perdoa, eu quero te devolver a honra. Não é? Acerta. O Senhor já me perdoou, já. O Senhor já te perdoou. Mas você precisa fazer reconciliação de gerações diante do Senhor, para você poder estabelecer uma base de segurança para educar o seu filho na honra, na obediência e na responsabilidade. Pais responsáveis não deixam seu filho ao desamparo. Eu ouço, Ilma, eu tenho o direito de ser feliz. E eu não gosto mais da minha esposa, ou eu não gosto mais do meu esposo. Eu tenho o direito de ser feliz. Que felicidade é essa? Em cima da infelicidade e da dor de filhos que colocou no mundo. Você pode renunciar, sim, essa felicidade que está sempre do outro lado da rua. Você vai buscar outra felicidade, vai estar lá na outra, na outra, na outra. Essa felicidade nunca se consolida, porque nós somos seres da falta. Todos nós. E nós só preenchemos essa falta em Deus. Só Deus pode fazer o que o outro ser humano não pode. Então, é tratar nossas carências, é reconciliar gerações e é exatamente pegar os filhos e ensiná-los o que são os princípios que você vivencia na sua vida. Filho, é isso, por isso, por isso. E ele vai vendo, ele vai validando isso. Essa validação diária ajuda os filhos a se fazerem homens e mulheres. Alguns pais ficam desesperados, vêm para mim, meu filho está pequenininho com trejeitos homossexuais. Pega seu filho e faz dele um homem. A identidade é algo que o pai dá, né? Pega sua filha e faz dela a sua princesa. Porque com amor, o valor pessoal que você dá, amanhã ela não vai procurar um homem ou uma mulher para suprir aquilo que faltou na vida dela. Então, nós estamos no momento de fazer diferença. Nós queremos filhos para o reino, sim. A família, pastor, é uma representação do reino de Deus aqui na terra. Um território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios. Glória então, a Deus. Eu acho que esse é o maior desafio hoje. Glória a Deus. Olha só que bonito. A família é um território do céu na terra. Tá aí, irmãos. Palavra abençoadora aí da pastora Ilma, doutora Ilma também. Oportunidade que você tem hoje de entender a palavra de Deus, né, que foi falada. Eu coloquei o versículo agora no final, tá aí, ó, o texto base dessa palavra que ela deu. Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
Muitas pessoas não têm noção da importância do exemplo e do exemplo prático, não só da oratória, como a doutora Ilma e a pastora Ilma enfatizou bastante. Ela usou duas expressões aqui que a gente já usou bastante aqui nos cultos da Nova Esperança. Família disfuncional é que a família que os agentes da família não cumprem o seu papel. E aí, com o tempo, essa dinâmica se torna adoecedora. E aí, famílias disfuncionais tornam-se famílias psicossomáticas. Isso é, agentes, né, da própria família no futuro adoecidas, emocionalmente, às vezes até fisicamente, e influencia aí no aspecto espiritual. Isso é muito sério. Ela falou muito sobre a falta da presença. Tem muita oratória, tem muito ensino verbal, mas ausência da presença. Pais presentes, autoridades não presentes, não é só fisicamente. Como ela própria disse, às vezes a pessoa está dentro de casa, mas sequer conversa com o filho, vê como foi o dia dele, se ele está pensando de alguma coisa, o que ele está passando. São ausentes do mesmo jeito, não adiantou nada. Excesso de tecnologia, que a gente falou no domingo aqui na minha mensagem, que até os 6 anos não é legal, não é aconselhável. Criança até 6 anos ficar entupido ali na televisão e no celular, hoje agora o smartphone, não é legal. Extraia isso do seu filho, porque isso é prejudicial para o comportamento. Investimento em princípios de educação. Princípios de educação, porque ele vai levar isso para a vida inteira. E ensinar por vida, não só por palavras. E aí tem o momento do perdão que ela citou aqui, que muitos casais, né, muitos homens ou mulheres entram para casar, mas tem traumas aí no passado. É necessário reconciliar gerações, né, liberar perdão, tratar nossas carências e nossos traumas para que a gente possa construir uma família de bem. Eu me preocupo muito quando eu converso com casais que estão se preparando para casar, e em momentos de mensagem que eu falo sobre isso, a importância de nós tratarmos as nossas neuroses. Pedir perdão, liberar perdão, isso é importante, irmãos. Porque muita coisa que a gente fala para nós mesmos, ou que a gente ouviu dos nossos antepassados, né, das nossas autoridades constituídas, e isso a gente leva para o dia a dia, e isso prejudica de uma forma psicossomática, né, causa problemas no futuro, doenças emocionais, doenças físicas, traumas. E chegou o momento da gente curar esse negócio aí. Chegou a hora da gente tratar esse negócio aí. Para que a gente possa cumprir essa palavra aqui de Deuteronômio, de ensinar, de ter o prazer de ensinar para esses pequeninos. Você que é professor, você que é um tio, você que é um pai, você que é um líder de ministério, de adolescente, de junior, departamento infantil, de criancinha, seja quem for, de você usar as habilidades que Deus te deu para você tratar e ensinar, para que eles nunca venham esquecer. Esses princípios, eles ficam norteando. Lembra que eu falei das memórias emocionais, melhor dizendo? Coisas que eu vivi aqui na igreja, em 87, 88, 85. Esse mesmo fato que aconteceu aqui, aconteceu lá na casa do irmão Orloff, em 85. Né, do pastor, a autoridade da igreja, o pastor, me citar de púlpito, em 1985. Eu fiquei assim todo bobo, com vergonha, né, porque eu era muito tímido, então isso contribuía para eu ficar caladinho na igreja. Mas ele usava como referência, isso eu guardei na minha vida. Eu lembro até hoje, isso já vai fazer o quê? Já fez, né? Já fez 38, 37 anos. Então a gente precisa ensinar esses pequeninos. Você tem a oportunidade agora. Vamos orar? Feche seus olhos, a gente vai orar agora nesse momento. Não preciso repetir, só anotei ali uns pontos chaves do que ela falou, mas não preciso repetir tudo que a doutora Ilma falou. Mas você ouviu. Então agora chegou o momento de você fazer esse momento de oração, que agora é o momento da libertação, do início do processo, talvez. Peça ao Senhor agora para libertar você de traumas, abençoar o teu filho. De repente você está com ele pequenininho de colo, coloca a mão nele, ora por ele, abençoa ele. Eu tenho essa dinâmica de fazer isso pelo meu pequenino que está na barriga, né, de orar desde o primeiro dia que eu soube que ele estava sendo gerado, ali 10 dias depois da sua concepção.
Botei a mão na barriga dele e o abençoei. Quebrei as maldições, pedi a bênção de Deus. Compartilhei isso primeiramente com minha sogra, Nadia, e com meus pais, o Manuel e a Dorinha. E para que eu compartilhei? Poderia ter guardado eles, até porque a gente não sabia se o neném, né? A gente espera aqueles 3 meses de segurança. Mas por que compartilhei? Eu falei com a Daniele, porque eu quero que tenham pessoas orando por nós, que tenham pessoas orando por ele ou por ela. E minha mãe, antes mesmo, e ela sempre compartilhou isso comigo, que antes mesmo de qualquer concretização, né, de uma concepção de um filho nosso, ela já orava. Ela sempre orou. Ela falou isso, ó, já estou orando. Isso já tem anos que ela faz isso. Então ela já está abençoando. Ela fez isso por nós, porque ela conheceu que os pais dela, os erros que os pais dela podem ter cometido, que os avós dela, e ela sempre abençoou a gente antes mesmo da gente nascer. Então, se eu venho com uma carga aí de bênção, eu agradeço aos meus pais. Se eles me livraram, se eu fui livrado de muitas maldições hereditárias, foi por causa da intercessão da minha mãe. Então você tem a oportunidade hoje, eu aprendi isso com ela. Olha aí os princípios sendo passados. E eu sei disso, por isso eu abençoo ele também. E vou abençoar, e já tenho orado, né, antes, a Daniele orando antes de qualquer concepção ter acontecido. Ela já orava, ela já abençoava o ventre dela. Isso são princípios espirituais, irmãos. Isso não é bobeira, isso não é esoteria gospel, não. Isso são princípios espirituais. Abençoe agora o seu pequenino, ou se você ainda não é mãe, você é uma jovem ainda, adolescente, ore pelo seu futuro filho. Interceda e abençoe ele aí no seu ventre. Abençoa a tua casinha aí, ó, a casinha do bebê. Vamos ter esse momento de bênção. Dia das crianças. As crianças não podem ser malditas, amaldiçoadas, não, tem que ser abençoadas, porque delas é o reino dos céus. Ela é o futuro do Brasil, ela é o futuro da humanidade. Ela é o futuro, elas são o futuro da igreja. Ore por elas. Senhor, muito obrigado pela sua oportunidade de poder te celebrar nessa noite, de poder te adorar. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de poder ser bênção, né, de abençoar vidas. Graças a Deus por isso. Eu coloco, Deus, os pedidos de cada irmão, de cada amigo aí que colocou no chat do YouTube. Deus, vai respondendo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Se for pedidos de cura, cura em nome de Jesus. Restauração, restaura em nome de Jesus. Portas para ser abertas, abra-se em nome de Jesus. Que o teu poder se manifeste em cada vida agora, mediante ao apelo, ao pedido, pela fé, em nome de Jesus. E Deus, que famílias agora, pais, mães responsáveis, Deus, que estão orando agora pelos pequeninos, pedindo perdão, se reconciliando, estão fazendo agora aí um momento em família, orando um pelos outros, de repente fazendo aí uma aliança, Deus, em nome de Jesus, que seja confirmado, que haja bênção, Deus, que toda maldição seja quebrada em nome de Jesus, que haja cura. A igreja precisa de cura, a sociedade precisa de cura. Vemos tantos adolescentes doentes, tantos adultos doentes, porque nivelaram gerações, não obedeceram, houve incesto emocional lá quando eram novas, né? Pais que usaram seus filhos como armas para atingir os pais, mães que fizeram isso, né? Pais que fizeram o mesmo pelos seus filhos para tentar atingir as mães, nivelaram gerações, pais que usaram o filho como confidente, nivelando gerações, atrapalhando o seu crescimento emocional, prejudicando. Outros que tiveram aí, né, uma infância disfuncional, viveram numa família disfuncional e tiveram aí como herança uma família psicossomática, né? Foram aí adultos psicossomáticos, têm aí o seu corpo, ansiedade, depressão, pânico, borderline e tantas outras doenças emocionais, como a doutora Irma mesmo falou, coisas que nem foram ainda diagnosticadas, não foram entendidas pela ciência, mas já estão existindo por causa dos sintomas. Senhor, em nome de Jesus, que sejam curadas pelo maravilhoso nome de Jesus, pelo poderoso sangue de Jesus. Deus, aplica o teu sangue sobre essas vidas, Senhor. Restaura, Senhor. Coloca pessoas para abençoá-las, para ajudá-las, para que elas não venham entrar em relacionamentos e aí continuarem uma demanda destrutiva com outras famílias destrutivas, nascendo netos psicossomáticos. Deus, em nome de Jesus, que essa não seja a realidade, mas que isso seja quebrado agora pelo nome maravilhoso de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, queremos uma sociedade curada e sarada, queremos uma igreja próspera, sarada, uma igreja que avança, uma igreja, Deus, que seja curativa, que seja um hospital e ao mesmo tempo um acampamento de guerreiros, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus.
Muito obrigado pela oportunidade de passarmos por momentos como esses e liberarmos o perdão, pedimos o perdão e recebemos do Senhor o perdão. Restaura-nos, Deus, purifica-nos, santifica-nos e nos transformem em famílias saudáveis para poder curar, tratar outras famílias, outros membros de outras comunidades de fé ou outras famílias que precisam ser tratadas. Que possamos ser luminares, que possamos ser luzes, que possamos ser agentes salgadores do bem para tratar as vidas que estarão sobre nossa tutela, que passarão por nós. Nós oramos, Deus, e agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha que bênção, irmãos, que bênçãos. Que bênção podermos ter a oportunidade de abençoar vidas, de poder nos curar, nos restaurar. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Seja um adulto sarado em nome de Jesus. Seja um jovenzinho, um adolescente, uma criança sarada em nome de Jesus. Seja um agente de milagre aonde você for em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus esteja com você, Igreja de Jesus. Esteja com você, membro da Nova Esperança. Esteja com você, crente em toda esta terra espalhada. Que a bênção do Senhor seja expandida para todos esses. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela presença. Deus te abençoe. Que você continue sendo bênção aonde o Senhor te levar. Continue nos acompanhando aí pelas redes sociais, pessoal da igreja aí, amigos aí que estão com a gente. Obrigado pela presença. Continue nos acompanhando. Tá aí, ó, os dados da igreja. Vamos repetir de novo aí, ó. Telefone da igreja 2199-157-2387. Site da igreja, ó, www.batistanovesperanca.com. Se inscreve aí no YouTube da igreja. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais vidas. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E ó, tchau.